Olá, amigos pescadores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Campeões da Pesca, o espaço da resenha pescativa. Histórias, técnicas, aventuras e, é claro, conexão permanente com os grandes nomes da pesca esportiva. E você que está nos acompanhando nesse momento, não esquece de se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais, curtir os nossos conteúdos, tudo isso ajuda a fortalecer o nosso canal. Hoje no nosso bate-papo é com o presidente da Associação Gaúcha de Pesca com Iscas Artificiais, a Agápia, uma das entidades pioneiras do conceito pesca e solte aqui no estado. Como essa entidade surgiu, o que tem feito hoje e como andam as competições promovidas por ela, é o que vamos descobrir logo a seguir. Sejam bem-vindos! Luciano, tu és hoje o nosso entrevistado e antes da gente entrar no tema associação, eu queria que tu falasse um pouco da tua relação com a pesca esportiva. Como é que começou isso? Bom, boa noite, Orivan, em primeiro lugar. É um prazer imenso estar aqui representando a Agápia, né? Esses 32 anos de associação. Eu iniciei no meio da pesca de uma forma um pouco estranha. Eu venho de família em que o pai é pescador, né? Mas daquela época em que pescava e abatia, né? Então voltava com muitos quilos de jundiá, de traíra, armando espinhel e essas coisas. E claro que nessa época meu pai me convidava a participar com ele também. Mas não era o tipo de pescaria que me atraía. Aliás, nada naquele ambiente me atraía. E numa determinada ocasião, um amigo me convidou para pescar lambari ali embaixo em Maquiné. Sim. Né? E aí fomos lá pescar lambari com uma varinha simples de fibra de vidro, um anzol, uma miçanguinha e um lambari por vez pegando, né? Eu olho pro lado, tinha um camarada com um mulinetezinho, uma pernada lá com 4, 5 miçanga e tirava de 4, 5 lambari por vez, né? E aí eu comentei com esse meu amigo, poxa, tu me trouxe no lugar certo, mas com o equipamento errado, né? Olha o vizinho ali. E a partir daquele momento, nós voltamos para Caxias, com alguns quilos de lambari, e eu fui numa loja de pesca lá em Caxias, na Samburá, e eu comprei aquele molinetezinho que o rapaz estava usando lá com a pernada aquela. E no outro final de semana nós voltamos novamente para pescar lá. E trouxemos 3 vezes mais quilo do que na vez anterior. Sim. E ali começou a febre da pescaria, né? Isso, pescaria. Ali começou. Porque aí um amigo já fala, tu conhece a Agápia, que tu conhece o fulano, que também lá dá para pescar, mas aí é pesca de iscas artificiais, é pesca e solte. Pois é, e como é que foi a tua reação? Porque o que acontece, né? A gente está acostumado, principalmente nossos pais, né? E antes também, aquela cultura do pescar e matar o peixe, aí de repente surge essa coisa que é nova, né? Que é do devolver o peixe à vida, pescar, mas esportivamente, né? Como é que foi que tu encarou essa questão aí? Porque até então, com teu pai, vocês levavam, né? Sim. Eu não tive esse problema de ter que assimilar uma coisa e não assimilar outra, né? Sim. O que aconteceu é que quando esporadicamente eu ia com o meu pai, aquele ambiente para mim não me agradava, então eu não tinha um interesse pela pescaria em si. Quando eu conheci a pesca esportiva, então foi como se acendesse um interruptor ali, né, de ligar realmente, e despertou esse interesse na pesca esportiva a partir dali. Então ali eu comecei a fazer a prática do pesque e solte. E quem te apresentou primeiramente a pesca Quem me esportiva? apresentou primeiramente foi o meu cunhado, que me falou que o pai dele era sócio de uma associação chamada Agápia. Esse sócio se chama Rubens Rossi, né? O Rubens Rossi. Grande pescador. Grande pescador. Que está na Agápia há 30 anos, né? O Rubens.
E ali com o Rubens eu comecei ensinando algumas coisas, algumas técnicas. Quando tu vai no lago, um camarada te ensina uma coisa e você começa a aprender e começa a pesquisar, né? Isso foi que ano? Isso faz 15 anos atrás. 15 anos atrás. 15 anos atrás, exatamente. Então fazem 15 anos que eu estou na associação, né? E de lá para cá, o vício só aumentou, né? Só intensificou. Porque a gente vai participando de todos os eventos da associação, você vai tomando gosto pela associação, você vai se apaixonando pelo esporte em si, e como qualquer outro trabalho, você se dedica pela associação ao qual você faz parte, né? Você defende como um clube de futebol. Então, defendemos a AGAP, assim, porque é o nosso clube do coração, né? Então, hoje estamos lá há 15 anos e nesses 15 anos já tive a oportunidade de ajudar várias gestões que tiveram no passado, até que agora chegou a minha vez, né? Então, estamos aí também para ajudar da mesma forma em que os outros puderam contribuir também, né? E como é que foi essa tua adaptação aí às iscas artificiais, né? Porque no início eu percebia, né? Eu, quando estava começando também, que as pessoas se mostravam um tanto incrédulas, né, em relação à eficiência das iscas, né? Mas quando eu comecei a participar de competições, eu vi que, na realidade, se tu tem conhecimento, sabe usar bem a isca, tu tem resultados fantásticos, claro, né? Fantásticos. Claro, exatamente. A tua adaptação às iscas artificiais foi tranquila também nesse sentido? Foi tranquilo. Eu acreditava sim que realmente funcionava, porque se tem adeptos a esse esporte, eles estão ali e permanecem naquele local, é porque funciona, né? Então, se funciona com eles, não tem por que não funcionar comigo. O que eu senti um pouco de dificuldade no início foi na questão, como a gente começa no quintal de casa, no caso na Agápia, no próprio município em que eu moro, né? A pescaria do Black Bass, ela é uma pescaria um tanto que você tem inúmeras técnicas, né? Para fazer a captura de um exemplar. E depende também, às vezes, da condição de clima, temperatura da água, se tá frio, se não tá frio, às vezes isso muda o comportamento do peixe. Mas a minha maior dificuldade foi na questão da montagem desses rigs. Exatamente. Dos rigs. Tanto é que até hoje, se tu me perguntar o nome das iscas que eu tenho na caixa, eu não sei o nome delas. Sim. Porque eu não guardo elas em pacote, eu guardo elas em estojo. Então, guardando em estojo, eu não tenho pacote com o nome dela. Mas os meus colegas lá, associados, eles sabem o nome de cada uma delas. Mas isso foi uma coisa que eu não demonstrei interesse por saber isso, né? O nome. Eu sei montar, mas o nome de uma determinada isca lá, eu não sei. Então, isso a gente vai aprimorando, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, eu me encontrava com algum sócio no lago e ele me ensinava, ó, essa montagem é o Texas, essa é o Carolina, ó, assim tu tem que fazer aqui, assim tu tem que fazer de outro jeito. Todas vão funcionar, depende do momento, depende da situação. E assim eu fui indo, fui aprendendo, fui fazendo as montagens e depois fui partindo também para a pescaria do robalo com o Rubens, né? O Rubens que me deu os primeiros passos na pescaria do robalo de costão. De costão. Nessa época eu não tinha barco ainda, nem sonhava em ter embarcação, né? Tava no início da associação ainda. Então tudo ao seu tempo, né? Sim. Mas resgatando um pouquinho da história da associação, né? Como é que ela surgiu? Em que circunstâncias ela apareceu? Sim. E quem foi que trouxe essa ideia do pesque solte utilizando iscas artificiais? A Agápia, ela foi criada em 1994, né? Então são 32 anos já de associação. Ela foi criada por um grupo de amigos que precisava ter um motivo para se reunir, digamos assim, né? E nessa época, a Agápia não fomentava campeonatos, né? A Agápia foi tomando corpo com meia dúzia de associados ali, o Rubens é um deles, né? O Marcos Bagatini, que é o proprietário hoje lá da Samburá, também foi um dos fundadores da Agápia.
E a Agápia, logo depois que foi fundada, então em 94, começou a fazer algumas provas aleatórias em locais diferentes. Hoje nós vamos fazer uma prova lá no Pampa Rural, em Cambará, prova de Black Bass. Então se reunia lá meia dúzia de pescadores, 10, 15, fazia essa prova e não tinha calendário, aquilo não valia para nada, não somava pontuação para lugar nenhum. Só que com o passar do tempo as coisas foram mudando. E o Marcos Bagatini, se não me engano, em 98, ele que introduziu na veia essa questão das competições de pesca de uma forma mais sistemática, exatamente. Ele fez um campeonato, eu não vou me recordar agora o nome, mas era um campeonato voltado para samburá. Não tinha nada a ver com a Agápia. Só que aquilo foi a pólvora que precisava para que esses campeonatos se tornassem o que se tornou hoje. Então, a partir dali, em 2000, a Agápia começou a fazer campeonatos de pesca. Tá? Então, como é que eram os campeonatos da época? Cada época lá tinha a sua determinada regulamentação, o seu regulamento, né? Então, eram provas de 3, 4 etapas. Então, numa primeira etapa, podia ser de truta, a segunda de robalo, a terceira de black bass e a quarta de traíra. Tudo misturado, tanto embarcado quanto desembarcado. Então, num mesmo circuito, digamos assim, eu e você era parceiro no embarcado, tá? Lá no robalo. Certo. Então, nessa prova, nós éramos uma dupla. Mas na próxima prova, que era desembarcado, eu e você éramos adversários. Né? É meio difícil de entender nesse momento, né, como é que isso funcionava, como é que se dava a pontuação para isso, mas de fato que era assim que se fazia na época. E aí, com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo e a Agápia, então, conseguiu separar, né? E fazer, então, um campeonato desembarcado e um campeonato embarcado. Isso foi a partir de que ano? 2005, mais ou menos, por aí, que começou a mudar. E aí, neste período também, a pesca com iscas artificiais não era como é hoje, né? Que você abre o celular ali e tem uma propaganda para você fazer uma importação de um produto qualquer. Nessa época era diferente, né? Eu não vivenciei essa época, mas sei de muitas coisas, né? Nessa época se pescava praticamente só com spinnerbait, né? Spinnerbait, chatterbait, alguma coisa de minhoca, né? Da Berkeley, da Yum, que eram as que faziam esses pouca produtos. Minhoca na época, pouca né? minhoca na época, quase nada, né? Sim. E privilegiado era o cara que conseguia importar isso e trazer isso, né? Privilegiado. Sim. Porque não se tinha internet, não se tinha nada disso. E aí o que acontecia? Então, o negócio começou a ficar muito mais difundido, e de 2000 até 2005, mais ou menos, ficou meio que estagnado essa questão das importações, das iscas, não era tão difundido, isso ficou meio assim em stand-by. Só que a partir de 2005 deu um boom, e aí facilitou a importação para mim, para você e para qualquer outro. E aí começaram a aparecer coisas novas, montagens novas, informações novas, e quando isso começa a difundir e as pessoas terem mais acesso a essas informações, você começa a captar mais pessoas, né? Quando fica mais fácil para comprar um barco, é mais fácil para montar um campeonato embarcado. E assim vai, né? Tanto é que hoje nós temos uma categoria de caiaque que começou numa brincadeira, meia dúzia de caiaque. Vamos fazer uma prova. Ok. Hoje nós temos um circuito de caiaque com 3 etapas durante o ano. Começaram quando com o caiaque? 3 anos atrás. 3 anos atrás. E hoje nós reunimos aí 18, 20 caiaques. Olha só. Muitos dos associados que também pescam na desembarcada, né? Então pesca na desembarcada, pesca no caiaque e alguns desses também pesca no embarcado. Que até um tempo
nós permitimos que o caiaque, por ser uma embarcação, participasse junto com os barcos. Das provas das embarcadas. provas embarcadas. Uhum. Só que aí a gente Mas entendeu... no lago de vocês ou nos lagos do circuito de vocês, né? Em todos os lagos Todos os do lagos circuito. do circuito. Poderia, Uhum. poderia. Tivemos provas assim que foi caiaque misturado com barcos. Sim. Mas chegou um momento que nós vimos que não tinha necessidade, né? E então separamos. Aí hoje nós temos então 4 categorias bem distintas: caiaque, Uhum. embarcado de robalo, embarcado de bés e desembarcado de bés. E o caiaque, quem é que mais se interessa? São os jovens ou são... Enfim, qual é a faixa etária que tu percebe que se atrai mais por essa modalidade aí, né? Eurivan, nós temos sim uma grande maioria de pessoas que eu colocaria com uma faixa etária entre 30 e 45, Sim. né? Mas nós temos vários associados aí com 55, 60 e até mais que tem caiaque. Uhum. Né? Tivemos um associado aí agora que adquiriu um caiaque para participar das competições específicas de caiaque, né? Uhum. É o Luiz Viganó. Então, um abraço pro Viganó, né? Sim. Mais um integrante para a família do caiaque. Então, graças a Deus, hoje a Associação Agápia está num patamar que nós, praticamente todos os dias, tem alguém chamando no Instagram, Sim. querendo fazer parte da associação, querendo entrar como sócio. E você mesmo conhece parte dessa história? Já participou de competições com nós, E fui né? sócio, fui Foi sócio. sócio, exatamente, Fui sócio né? também. Você é daqui de Porto Alegre, e nós temos inúmeros associados daqui da região metropolitana, Porto Alegre, Canoas, Sapiranga, né? Temos associados de São Gabriel, de Santa Catarina. Mas, Luciano, hoje vocês têm quantos sócios? Em torno de 200. Em torno de 200. 200, Oh. né? Uhum. E conseguimos estabilizar, porque teve uma época em que nós tínhamos muitos associados que entravam na associação e, por algum motivo, talvez o inverno, talvez o outro motivo qualquer, eles saíam, né? Eram aqueles sócios que ficavam 5, 6 meses e acabavam saindo. Então nós mudamos algumas coisas dentro da associação, mudamos algumas regras, em que hoje o associado, quando entra, dificilmente ele abandona, né? Uhum. Então a gente conseguiu eliminar esse êxodo, né? Então hoje quem entra permanece. Sim. São todos sócios bem antigos, né? Uhum. E a cada semana tem 1, 2 novo que entra. Como é que vocês desenvolvem o trabalho na associação? Porque tem as questões de conscientização ambiental, né? Tem as questões, obviamente, ligadas à pesca em si, a técnicas, né? Técnicas avançadas, equipamentos. Como é que vocês desenvolvem esse trabalho, digamos, junto àquele sócio que está chegando, não conhece bem ainda a pesca esportiva, mas ficou interessado porque viu na TV, viu numa revista, enfim. Como é que vocês fazem esse encaminhamento? Hoje a associação ela é bem atuante na comunidade de uma forma geral, né? Eu vou dar um exemplo aqui das enchentes que o estado sofreu 2, 3 anos atrás, né? Em que a Agápia colocou barcos à disposição, como inúmeros outros também colocaram, né? Nós colocamos no nosso município, enfim, outros colocaram aqui na região. Nesses 30 anos de Agápia, muitos órgãos de Caxias, como o SAMAI, a própria prefeitura, têm esse engajamento com a Agápia nessa questão da conscientização ambiental do pesca e solte, né? Então nós já participamos de tantos eventos, já promovemos tantos, como é que eu posso te dizer, processos para poder com que a pesca esportiva seja mais difundida na nossa região e em qualquer outra, de poder usar as represas de Caxias do Sul sempre com esse intuito do pesca e solte. E hoje nós até temos uma parceria muito grande com o SAMAI, que seria a Corsan, né, daqui da região metropolitana, que administra as represas em Caxias.
de fazer esse trabalho de usar a represa, mas ao mesmo tempo, num dia anterior ao dia do evento, fazer uma limpeza à margem da represa. Então nós já tiramos da beira da represa muito lixo. Então a gente tem essa parceria, essa conscientização. Então a Agapia fica marcada, né, em relação a esse aspecto ambiental. Isso tudo a gente consegue colocar, ou às vezes no site, ou às vezes no Instagram, difundir essas informações. Hoje nós devemos ter mais ou menos na casa de 3.000, 4.000 seguidores, se eu não me engano, Sim. nas redes sociais. E sempre que eu posso, quando publicamos algo no Instagram, eu olho os views, né, as visualizações. Então tem informações que a gente coloca ali, por exemplo, como resultados de etapas que gera 3.000, 4.000, 4.500, 5.000 visualizações. Então atinge um público bem amplo, né? E lógico que o algoritmo joga isso para quem tem interesse nesse assunto. Então isso também acaba trazendo esse interessado em fazer parte da associação, em fazer parte deste projeto. Muitos vêm pela questão da competição em si, Sim. porque querem participar de competição, mas muitos vêm pelo intuito somente de pescar. De pescar. Só de pescar. Mas eu acho que a grande maioria curte uma competição, né? Ou não? A grande maioria curte a competição, sim. Adrenalina. Exatamente. Uns de uma forma muito mais intensa que outros, né? Muito mais aflorado essa questão da rivalidade, da competição, de buscar o resultado, do que outros, né? Sim. Eu sou um cara que não sou muito competitivo. Tô participando, se vier o resultado, beleza. Mas eu não sou aquele cara que fica buscando, buscando, até que consiga, né? Mas diferente de outros e cada um tem o seu estilo, né? Então, isso que é o legal da competição. Um não tá nem aí, mas tem outros que querem buscar o resultado, né? A infra hoje da Agapia, vocês têm uma sede ali em Caxias e a sede campestre, né? Que fica... Aumentou um pouco mais, né? Aumentou? Aumentou. Hoje nós temos a sede social próximo à Universidade de Caxias do Sul, né? Que é um espaço lá, uma sala que tem uma cozinha completa, mesas, cadeiras, televisão, mesa de sinuca, que é um ambiente social. Então, nós promovemos nesse ambiente jantas nas quintas-feiras, né? Antes da pandemia era toda quinta-feira. Depois da pandemia virou quinta sim, quinta não. Então ali a gente lança o cardápio no grupo oficial dos sócios, as pessoas entram em contato com o responsável da parte social, né, que é o Rudinei, e aí o Rudinei vai tomando nota dos nomes interessados em participar da janta. Compra lá o cardápio, divide a despesa, cada um paga o seu, e a bebida é liberada, refrigerante e água, mas bebida alcoólica cada um paga a sua. Nós temos a sede campestre, vamos, digamos assim, a matriz, né, onde tu conhece, onde tu participou lá, onde tem o galpão de madeira lá, com toda a infra também, 2 banheiros, masculino e feminino, área externa, quiosque, churrasqueira, a área interna do próprio galpão, com mesas, cadeiras, fogão campeiro, né? Tudo isso o associado pode usar junto com a família, com os seus dependentes, né? Pode levar familiares que não são sócios, pode também, eles só não podem fazer uso da pescaria, né? Não podem pescar. E aí nós temos o complexo do Daneluz, que é um complexo com 3 lagos que nós adquirimos agora faz uns 5, 6 anos, mais ou menos. Adquiriram. Era um pesque solte, um pesque pague nesse local. Mas aí o proprietário conheceu lá? Conheci. Tem um prédio de alvenaria lá, tijolo à vista, né? Isso aí. Então, ele se cansou daquilo e aí passou a administração para nós. Então, na época que lá secaram o lago, aí colocaram peixes novos, renovaram, mas aí ainda é um lago que ainda tem traíra misturada com black bass, então quando o associado vai lá, acaba pegando uma traíra, ele coloca no lago destinado às traíras, né? E usamos também o lago, esse que fica embaixo do restaurante, lá, né, embaixo do prédio,
para essa questão nossa mesmo de produção de alevinos, né? Então, tiramos os menores dali e vamos fazendo sempre esse manejo dos peixes, renovando, tentando deixar para o associado sempre uma condição melhor nos lagos, né? Então, tem esse complexo novo com esses 3 lagos, em que o maior, a gente também faz competição lá, embarcada e de caiaque. A desembarcada lá no complexo do Daneluz é um pouco mais complicada, porque o lago, ele não é tão fácil para você se locomover em volta quanto no lago de Santa Lúcia, lá onde tem o galpão de madeira, né? Então, ele fica um pouquinho mais restrito. Então, às vezes, o pessoal acaba não valorizando tanto aquele local e valorizando mais o lago de Santa Lúcia, né? Mas, claro, aí é um trabalho que nós, como direção, temos que fazer para que o associado tenha mais interesse em utilizar também essa infra lá do Daneluz, né? Em relação, Luciano, a essa questão das competições, a preparação dos pescadores, assim, no sentido de conhecimento, né? Como eu disse, aquele cara que chega, que não conhece muito, a associação, ela oferece também essa possibilidade de ter um conhecimento maior de iscas que são mais eficazes, equipamentos mais adequados, enfim, essas questões que são sempre, né, delicadas, porque a gente sabe que a gente, dentro de uma associação, a gente vive um pouco de um ambiente competitivo, né, que vai se formando um pouco, e isso está dentro da natureza, né, da normalidade das coisas, desde que seja um clima que não seja hostil, né? Claro, claro. Mas a competição faz parte, né? A associação sempre tenta trazer algo novo, algo diferente para o associado nessa questão de promover algum curso, algum workshop, em que o associado que recém entrou possa participar e tomar conhecimento dessas montagens que a gente falou no início do bate-papo, né? Eu vejo, e até às vezes é com uma certa tristeza que eu comento com o pessoal que faz parte da direção, em que quando a gente promove esses eventos, o engajamento ele não é como deveria ser, né? Parece que muitas vezes as pessoas preferem obter a informação no sofá de casa, através do YouTube ou de qualquer outra plataforma, do que presencialmente com o Eurivan lá, prestando esse curso, né? Então, nós já tivemos várias ocasiões em que trouxemos pessoas para fazer esse trabalho. Mas não teve a receptividade esperada no sentido... Eu sempre espero, eu como presidente, hoje, tanto nos eventos sociais, nas jantas da quinta-feira, que sempre tivesse o espaço lotado, né? Sim, sim. Porque aí mostra que o teu trabalho realmente está fazendo efeito. Mas não é isso que acontece, né? Às vezes a gente fica preocupado, poxa, por que o associado não vem? Por que o associado não participa? Nós promovemos o ano passado um curso de sonar, né? Mais voltado para Garmin e para Lawrence. Então veio um rapaz, se eu não me engano, de Goiânia, Goiás ali, né? Sim. E a Agapia, então, fez todo o custeio da viagem dele, da permanência dele ali na Serra, e ele ficou ali 3 dias. Então, teve um curso voltado, então, para sonar num sábado o dia inteiro, e no domingo, então, o pessoal podia levar as embarcações lá no lago, né, de Santa Lúcia, lá onde tem o galpão de madeira, para fazer as configurações lá, né? E eu achei que deu pouca gente, né? Nós tivemos uma base aí de 20, 27, 28 pessoas. Aí volto no assunto da questão da comunidade, que nós falamos agora há pouco, que nós tivemos 4 bombeiros de Canela, 2 de Canela e 2 de Porto Alegre, fazendo o curso de sonar ali na Agapia, junto com os pescadores. Olha só. Eles viram a publicação e se interessaram, fazem parte do setor de resgate, né, do Corpo de Bombeiros, tinham adquirido um sonar, e aí então precisava da parte teórica do equipamento, né?
são sempre muito bem-vindos, fizeram parte também do evento, participaram lá no lago. Então, precisaria um pouco mais de engajamento nessas ações que a associação promove, né? Para que lotasse mais esses espaços. Pois é, e em relação agora às competições, Uhum. né? Como é que vocês fazem a preparação, né, do ano? Como é que vocês criam um calendário de provas? Mas isso tu vai me responder no próximo bloco, tá? Ok, Que daí a gente vai tomar uma aguinha aqui. perfeito. A Fade Vídeo é uma produtora especializada em cobertura de eventos. Atuamos há 25 anos no mercado, oferecendo excelentes soluções na área de vídeo, transmissão ao vivo e online, sendo uma das produtoras pioneiras nesse segmento no sul do país. Somos referência no Brasil no setor esportivo, na área de infoentretenimento, operação técnica e audiovisual em estádios de futebol. Possuímos uma equipe qualificada, especializada em tecnologia e somos tradicionais pela excelência no atendimento. Atuamos nos segmentos de eventos, esportivos, corporativos, shows, congressos, formaturas, programas para televisão. Somos a Fade Vídeo Transmissão. Conectamos pessoas e negócios. Transmitimos emoção. Nosso foco é a excelência. Antes de dar um segmento aqui ao nosso bate-papo, queremos agradecer a Fade Vídeo Transmissão, uma produtora que acredita e apoia a pesca esportiva no Brasil. Luciano, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo, falando sobre a questão das competições, como é que vocês fazem esse planejamento para o ano, digamos assim? Hoje, como as competições, de forma geral, no Rio Grande do Sul cresceram muito, né? Nós estamos falando aí de Agápia, UGAP, Robalo Master e outras competições de outras associações de Santa Catarina. Como que nós fazemos hoje, nós Agápia? Trocamos informações com o Vander, com a UGAP, a questão, muitas vezes, das datas, né? Para que as datas não conflitem entre o nosso circuito e o circuito do Robalo Master, por exemplo, né? Então, geralmente nós fizemos desta forma, né? E aí, através disso, a gente monta o calendário. O nosso calendário ainda fica um pouco mais extenso, né? Porque nós estamos falando de 4 modalidades de pesca, né? Caiaque, desembarcado, embarcado BES e embarcado robalo, em que cada modalidade dessas são 3 etapas, né? Então nós estamos falando de 12 provas no ano. 12 provas. 12 provas. Então eu preciso reservar 12 datas e pelo menos mais 2 datas reservas, né? Porque como o nosso clima no inverno fica muito hostil, às vezes eu tenho problemas em algumas datas, principalmente essas do inverno, ou que chove muito, ou que fica muito frio, em que às vezes a gente precisa fazer alguma troca de data, então tenho que ter pelo menos 2 reservas. E assim a gente monta o calendário, né? Então isso é sempre feito. Outubro, novembro, nós já estamos com as datas para 2027, né? Por exemplo, agora, 2026, o que está acontecendo, o que está rolando dentro dessas modalidades aí? Hoje nós temos ainda mais uma etapa do embarcado BES, que provavelmente vai ser na Serra, né? Na região de Caxias. Nós temos mais uma etapa do embarcado Robalo em novembro, Torres, na Marina do Claudino. Teremos mais 2 etapas de caiaque, só foi realizado uma até agora, porque o caiaque, como é uma condição em que o pescador fica sentado no caiaque e muito próximo à água, nós não fizemos pescaria no inverno, né? Então, é uma no início do verão ali, finalzinho do verão, início de março, por aí, e as outras 2, outubro e novembro.
Então, caiaque ainda temos 2. E o desembarcado também temos somente mais uma etapa, né? Que é em setembro. Então, esse ainda é o nosso calendário e a festa de encerramento no final do ano, né? Onde a gente prestigia todos os campeões do somatório de cada etapa, né? Então, na etapa, independente da categoria, nós premiamos de 1º ao 5º e maior peixe, ou individual ou dupla, né? No caso de embarcado. Essa pontuação da prova soma-se à próxima prova, que soma-se à terceira prova. E o somatório dessas 3 provas sai os campeões, né? Que lá na festa de encerramento, no dia 28 de novembro, né, de 2026, nós premiamos, então, de 1º ao 5º, os campeões de cada categoria. E aí temos um troféu rotativo, que nós fizemos a soma, então, do pescador que mais pontuou em todas as categorias. Porque, por exemplo, eu posso pescar 4 categorias, né? Eu posso pescar o desembarcado, o embarcado de Bés, o embarcado de robalo e o caiaque, caso eu tenha. Essas pontuações desses circuitos, elas se somam ao final. Então, se eu fui o pescador que fiz mais pontuação entre todos esses circuitos, eu vou ter o meu nome numa plaquinha nesse troféu rotativo, que vai ficar comigo durante 1 ano, e no final do ano eu entrego ele para que seja colocado o nome do próximo ganhador. Luciano, eu vou agora aqui, vamos pro momento da verdade. Vamos lá, tá? vamos lá. Vou te perguntar algumas coisas aqui. Preferes pescar em água doce ou salgada? Salgada. De barranco ou embarcado? Embarcado. De molinete ou carretilha? Sempre carretilha. De isca soft ou hard? Soft é bom também, né? Mas aí vai contradizer um pouco do que eu falei, né? Porque se eu pesco numa água salgada, a isca soft não se usa muito, né? Mas o soft eu gosto também. A cor da sorte da isca, Catita, aquela que tu dizes, pô, não tô pegando peixe, eu vou usar aquela... Se for num camarão, eu diria que o ferrinho, a cor ferrinho, um acinzentado com glitter vermelho é uma cor boa. Qual foi o peixe mais importante que tu conquistou participando de uma competição? Eu acho que é sempre aquele peixe que te leva a levantar o troféu, né? Isso, Foi quando isso? A gente participa de competições, ganha troféu de segundo, de terceiro, de primeiro, é muito variado, né? Mas acho que tem uma competição assim que ficou assim um pouco mais marcado para mim, que foi com o Neri, que eu pesquei. Hoje a gente não pesca mais juntos, ele meio que abandonou a pesca, mas nós pegamos um robalo de 2,2 kg em Torres, né? Ficamos em primeiro lugar na etapa, mas não ficamos com o troféu do maior peixe. O troféu do maior peixe ficou com o Alfeu e o Fred, por incrível que pareça, e ficaram em segundo. Então, eles tinham um peixe maior, né, que deu o troféu de maior peixe para eles, mas no somatório do peso era menor do que o nosso, né? Em relação a peixes-alvo, tem o Black Bass, tem a traíra, tem o robalo. Qual é o peixe que tu acha que nesse momento aqui no sul encanta mais o competidor? Eu acho, Irvan, que o que encanta mais hoje é o robalo. Robalo? É o robalo. Eu vou colocar assim que quando você entra, por exemplo, aconteceu comigo, né? Na associação, eu não sabia o que era Black Bass, nem muito menos o que era robalo, né? Sim. Mas a pesca em si, ela vai te condicionando muitas vezes para o caminho do robalo. Principalmente se você faz a aquisição de uma embarcação, né? E aí você quer ter o prazer de navegar, né? Por exemplo, no Rio Mampituba, no Rio Tramandaí, e consequentemente você quer pescar. E aí vai pescar o que lá? Robalo, né? Sim. Então eu diria que hoje o robalo é a grande joia cobiçada do pescador, né? E acho que isso também muito se deve
aos eventos do Wander, né? Sim. Ao Robalo Master, que hoje coloca aí 60 embarcações na água, até as provas da própria UGAP, né? Que também coloca aí 50 embarcações de dupla na água. Nós, no nosso circuito, esse ano conseguimos colocar 33. Já está em que edição esse Robalo Master? Já? O Robalo Master eu acho que está na quinta ou sexta edição, Quinta ou né? sexta edição. Quinta ou sexta edição, mas é diferente porque você pesca sozinho, né? Então eu diria que sozinho? Hoje... pesca sozinho. Não né? é embarcação, em dupla? Não, o Robalo Master é sozinho. Olha só. Pescaria sozinho. Uhum. E quais são os estados que participam dessa competição? Acho que o Robalo Master tá Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e já tá num pedaço de São Paulo, né? Uhum. O Wander tá espichando cada vez mais. Parabéns pra ele, parabéns pra ele. Fez um baita evento e é uma baita marca, né? O Robalo Master. Uhum. E a Gapia tem sempre essa preocupação de participar de competições fora do seu próprio circuito, né? Nós participamos, trocamos figurinha, né? Sim. O Wander participa do nosso, nós participamos do Wander, o Moreto participa do nosso, nós participamos da UGAP e eu não vejo problema nenhum nisso. Uhum, até claro. porque o esporte é para unir os pescadores, né? E não para afastar. Então, isso se chama política da boa vizinhança, né? Tu és um cara do marketing, né? Eu sei que tu tem formação em marketing. Como é que tu observa o crescimento da pesca esportiva no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, né? Como observador, né? E sendo um marqueteiro, um cara que conhece um pouco de mercado, né? Com certeza. Eu acho que hoje a gente está sentado, talvez em cima de uma cesta de ovos de ouro, e talvez a gente não saiba disso, né? Porque fora do Brasil, falando de competição, Estados Unidos, isso movimenta milhões, né? Mas hoje nós estamos num país que é só burocracia, só papel carimbado e assinado, em que as coisas não vão para frente, né? E vou falar um exemplo típico disso aqui, Orivan. Nós, como associação Agapia, né? Nós lutamos incansavelmente para usar as represas de Caxias do Sul. E até hoje a gente não pode dizer assim, essa represa aqui é nossa, nós podemos utilizar. Recentemente agora foi aprovado na Câmara de Vereadores, depois de longos anos tentando, a Lei das Águas. Uhum. A Lei das Águas não permite só que a pesca esportiva seja praticada numa represa de Caxias do Sul. Não é só isso. Ela permite que esportes náuticos como remo, jet ski, qualquer outro esporte que use a água possa utilizar essa estrutura das represas. Mas também não fica só nisso. A Lei das Águas permite que comerciantes que têm estabelecimentos às margens da represa possam realmente trabalhar, sair da informalidade, né? Por questões ambientais e por questões outras também. Então essa Lei das Águas foi aprovada em janeiro deste ano, no dia 6 de janeiro, e obviamente que nós lutamos por isso também durante anos. Mas hoje, para nós utilizarmos uma represa de Caxias do Sul, ainda continua com a mesma burocracia que era o ano passado, sem a Lei das Águas. Não é que isso deva virar... Mas o que entrava? Pois é, o que entrava? Eles sempre alegam a questão ambiental, né? Sim. Só que nós fizemos o nosso papel que eu comentei antes, Sim. de fazer a limpeza, né, do pescador predador que está lá, que deixa a latinha de cerveja jogada na margem da represa. Nós, um dia antes do evento autorizado pelo SAMAI, nós íamos lá em 2, 3 embarcações fazer essa limpeza, ajudar a recolher esperas de boia que está lá pronto para capturar os peixes e serem levados para casa, né? Coisa que não é o que nós pregamos. Sim. Mas esse impasse sempre houve. E aí, quando um determinado órgão, uma secretaria, aprova, chega na mão do prefeito, o prefeito reprova. Sim. Ou o prefeito aprova, a Câmara de Vereadores reprova. Então, há sempre uma briga de interesses por trás. Então, por isso que a pesca esportiva no Brasil não evolui. Né? É porque é muito papel assinado e pouca ação. Eu diria assim que
para o Brasil ser um país que fique em evidência em competições de grande porte, como tem algumas em Minas Gerais ali, Goiás, que reúne 250, 300 embarcações, eu te diria, Eurivan, que isso ainda vai muitos anos para acontecer em outros estados fora desse eixo ali, Rio-São Paulo, né? E nem tá no eixo Rio-São Paulo, né? Sim, sim. Tá fora, né? Região ali, Goiás, exatamente. Minas Gerais. E que difunde muito a pesca do tucunaré, né? Do tucunaré. Do tucunaré. Então, se nós hoje conseguíssemos fazer isso e em ter mais acessibilidade a essas questões, menos burocracia, talvez a pesca esportiva no Rio Grande do Sul tivesse em outro patamar e não no patamar que está hoje, né? Mas eu posso dizer que nos últimos anos evoluiu demais também, né? Que bom. Evoluiu muito. Luciana, eu quero te agradecer aqui a presença, Obrigado. A participação aqui do nosso programa. Portas sempre abertas, quando o amigo quiseres retornar, para a gente conversar sobre competições, enfim, tudo aquilo que seja de interesse, né, da pesca esportiva. Chegamos ao fim de mais um Campeões da Pesca. Obrigado, Luciano, pela presença. Portas sempre abertas para acompanhar as ações da entidade, em especial os torneios. Obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Não esquece de curtir, compartilhar e seguir nossas redes sociais. Nos ajude a aumentar o cardume do Campeões da Pesca. Até a próxima!